Abram vossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 13 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? A parábola do semeador. Jesus Cristo explica o sentido dessa parábola. E essa parábola, ensinada por Jesus Cristo há quase 2000 anos, é muito viva na nossa geração. A palavra fala que essa semente é a palavra do Senhor, que é lançada sobre cada um de nós. Domingo passado Deus falava conosco acerca disso. Na terça Deus falava conosco novamente. Na quinta novamente. Em todos os trabalhos que houve na igreja, a semente foi lançada. Segunda, terça, quinta, sexta, hoje. Deus lançou a sua semente sobre cada um de nós. Mas a grande questão, igreja, o que temos feito com isso? Seja muito sincero. Desde domingo, o que mudou na sua vida? Seja muito sincero consigo. Desde domingo, o que mudou na sua vida? A palavra, ela é ministrada. E recebendo nós a palavra ou não, ela traz transformação. Aqueles que recebem a palavra, que ouvem, que guardam a palavra de Deus no seu coração, as Escrituras declaram que ela frutifica. A 30, a 60 e a 100 por um. Todavia, aqueles que ao serem ministrados não escutam a palavra de Deus, é como esse povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E então o coração dessas pessoas é endurecido. Eu tenho sido aqueles que têm aberto o coração à palavra, ou tenho sido aquele que tem fechado o coração à palavra de Deus? No domingo, Deus dava uma visão
ao profeta, e essa visão me deixou preocupado. Enquanto o presbítero André ministrava, Deus mostrava como se fossem águas saindo do altar, a palavra de Deus. Só que Deus mostrava pessoas sendo conduzidos por essas águas e pessoas indo contra essas águas, se opondo, fechando o coração à palavra de Deus. Algumas verdades precisam ser relembradas e vividas. Mas se fecharmos o nosso coração, estamos fazendo as nossas escolhas. A semente é lançada, e o quanto ela vai frutificar depende de nós, de cada um de nós. No domingo, quando o culto acabou, haviam pessoas questionadas o que foi ministrado, não sei. Isso me preocupa muito. Muito. Satanás só vai tocar na vida de alguém em duas situações. A primeira, se nós dermos legalidade. Tiago fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou então, no caso de Jó, se Deus permitir, mas é algo muito específico. Por que nessa parábola a semente foi roubada desses solos? Por negligência daqueles que ouviram a palavra. E isso é algo seríssimo. Temos guardado a palavra em nosso coração e vivido ou não? A tua vida de oração, ela mudou desde domingo para hoje? Se não mudou, isso é algo preocupante. Muito preocupante. Satanás, a palavra chama ele de sedutor, a palavra chama ele de ladrão. Satanás significa opositor, significa inimigo. Mas como existem cristãos andando lado a lado com Satanás. Como existem pessoas maravilhadas com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, trocando o Senhor por nada. As Escrituras vão falar de um comerciante
que ele viu uma pérola de grande valor, então ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou essa pérola. Mas o que nós temos feito? Cada um aqui é filho de Deus. Cada um aqui foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Mas o que nós muitas vezes temos feito? Temos saído debaixo da autoridade de Deus e nos colocado sob a autoridade de Satanás. E como nós fazemos isso? Negligenciando a palavra, negligenciando a oração, ouvindo o que não devemos, vendo o que não devemos, falando o que não devemos. E ao invés de ouvirmos as verdades de Deus, ouvimos as mentiras de Satanás. E tudo isso vai determinar o futuro, a eternidade de cada um. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Tudo. Mas ao menor vento do maligno, nós sucumbimos. Por que sucumbimos? Porque não meditamos na palavra, porque não oramos, não adoramos, não jejuamos. Ao invés de alimentarmos do Espírito, alimentamos a carne. Mas até quando continuaremos assim? Chegou um momento em Israel que Deus, através de Moisés, disse ao povo: eu tenho dois caminhos para vocês, o da bênção e o da maldição. O da bênção, se vocês me obedecerem; o da maldição, se vocês desobedecerem. Como existem cristãos trilhando o caminho da maldição. Por quê? Porque não ouvem, não praticam a palavra de Deus. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Trocou algo dado por Deus por algo passageiro, por algo dessa terra. Quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes? Mas igreja, até quando? Tempos difíceis virão. E o que será da igreja? O que será de nós? Abra em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Quem lê a Bíblia diariamente? Quem persevera em ler e praticar a palavra de Deus? Quem
vive em comunhão com os irmãos. Quem persevera no partir do pão, quem persevera nas orações. Igreja, sem oração não existe vida cristã. Não existe. A igreja do início era perseguida. A igreja do início não tinha a liberdade que nós temos de estarmos reunidos nessa noite como família, como corpo de Cristo, ouvindo a palavra do Senhor. Mas a palavra fala que uma perseguição ferrenha veio sobre a igreja. E se não fosse a oração, a palavra, a comunhão, o partir do pão, eles não tinham resistido. Pessoas eram lançadas no Coliseu, mortas por leões, devoradas por leões. Pessoas eram feitas eram colocadas em lugares e incendiadas, queimadas vivas. Eram torturadas, mas não abriam mão do seu compromisso com Cristo. Hoje deixamos Deus de lado por um familiar, deixamos Deus de lado por um emprego, deixamos Deus de lado por um estudo, deixamos Deus de lado para voltar às práticas antigas que desagradam a Deus. Até quando? E depois culpamos a Deus porque a nossa vida não vai para frente. Até quando? Vai chegar um dia, igreja, que a liberdade que nós temos hoje não haverá mais. E muitos vão abandonar a Cristo, porque não suportarão o fogo da perseguição. E quando esse dia chegar, como agiremos? Deus tem falado, Deus tem alertado: voltem-se, orem, busquem. O que temos feito? Praticado as mesmas coisas de antes. Na sexta-feira, orávamos aqui apenas os homens. O Espírito Santo nos visitou de uma forma muito peculiar. Eu não sei vocês, mas eu sei que o que eu direi agora, alguns compartilham disso. Eu viajo, eu acho maravilhoso ver os exemplos do Antigo Testamento, o mar vermelho se abrindo, Moisés falando com Deus face a face, Elias orando, fogo caindo do céu. Eu acho tremendo esses testemunhos. Um jovem de menos de 1,5 m, derrotando um gigante de quase 3 metros de altura. Pessoas sendo ressuscitadas. Azeite caindo sobre uma botija sem fim. Mas Hebreus nos fala, eles viviam à sombra de coisas vindouras. Hoje nós vivemos a essência e não vemos isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
o problema não está em Deus, está em nós. Eu não quero isso. Paulo fala em Romanos que nós devemos ser tomados de inconformismo. Você não cansa de viver uma vida inconstante? Cara, você não cansa de viver à margem, de viver algo superficial? Você não cansa de apenas ouvir relatos de Deus movendo poderosamente e você não vivendo isso? Deus, Ele tem o melhor para nós. Deus, Ele tem uma vida plena para cada um de nós. Mas igreja, se não rompermos em oração, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o problema da igreja hoje, nós não cremos na oração. De fato, como foi dito no domingo pelo presbítero André, a oração é a nossa última saída. Quando nada mais dá certo, então eu vou orar. Não deveria ser assim. Por que agimos assim? Porque não cremos no poder da oração. Não cremos. Igreja, nós precisamos parar um pouco. E como o salmista declara, permitir que o Senhor sonde o nosso coração, prove os nossos pensamentos e veja se há algum caminho errado. Mas temos medo disso. Muitas vezes é mais cômodo viver no pecado. É mais cômodo viver na superficialidade. É mais cômodo viver na frieza, viver na mornidão. Sim, é mais cômodo mesmo. Mas isso não é o que Deus quer para cada um de nós. A palavra fala do fogo queimar constantemente no altar. A palavra fala que em Deus nós veríamos sinais, maravilhas. A palavra fala de um relacionamento íntimo com Ele. Mas essas coisas não queimam mais no coração da igreja. Não queima mais. É triste isso. Eu glorifico a Deus em toda a história, toda, sempre existiram pessoas fiéis. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, a palavra fala que Noé, por causa da sua integridade, achou graça
aos olhos de Deus. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, a palavra fala do justo Ló. Quando muitos se curvaram à estátua feita pelo rei Nabucodonosor, a palavra fala de Ananias, Azarias e Misael, que não se dobraram. Quando a palavra fala que todos aqueles que não adorassem a estátua do rei Dário seriam mortos, Daniel não se curvou. Quando a palavra fala que todo um exército temeu por causa de um gigante, a palavra fala que Davi se levantou e foi contra aquele gigante, e aquele gigante caiu. A palavra fala de uma nação que escravizou os hebreus por mais de 400 anos. E então o povo clamou, o povo orou, e Deus enviou Moisés. E toda aquela nação se curvou a Deus. E o povo foi liberto. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Não tem. Não acredite nas mentiras do maligno. Você é filho de Deus, comprado por Ele, lavado no sangue do Cordeiro. Ele não tem autoridade sobre a tua vida, a menos que você dê. Esse é o nosso Deus. O Senhor dos exércitos. Mas igreja, tudo tem um início. Mas nós muitas vezes negligenciamos as coisas simples. Igreja, como que Jesus Cristo venceu Satanás no deserto? Igreja, foi o único caso, a única situação que Satanás não enviou demônios, não enviou ninguém. Foi ele próprio tentar Jesus Cristo. Como que Jesus venceu? Orando, jejuando, declarando a palavra. O Novo Testamento é repleto de situações onde as Escrituras vão declarar: então Jesus foi para o monte orar. Então Jesus levou Pedro, João e Tiago e foi orar. No Getsêmani, momentos antes de ser preso, Jesus estava o quê? Orando. Mas muitas vezes nos julgamos maiores que Jesus Cristo. Eu não preciso orar. Jesus Cristo precisou. Paulo fala aos Efésios sobre orarmos em todo o tempo, sobre estarmos com a nossa mente voltada para o Senhor. Igreja, temos constantemente voltado aos princípios básicos das Escrituras. Palavra, oração, adoração,
jejum constantemente. Mas o que temos feito? O que temos feito? Filipenses, antes todas as vossas petições, tudo seja conhecido diante de Deus. Mas muitas vezes Deus é o último a saber o que se passa conosco. Não deveria ser assim. Existem leis que regem o mundo espiritual. Assim como nós estamos sob a autoridade da lei criada por homens, existem leis criadas por Deus. E quando nós desobedecemos, existem consequências. Na lei do homem, quando nós roubamos alguém, somos presos. Na lei do Senhor, quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. Quando nós pecamos, somos escravizados pelo pecado. Então, por que voltar às velhas práticas? A parábola da casa firmada na rocha. Por que um resistiu às tempestades, às adversidades, e o outro não? Porque houve um que ouviu, obedeceu e praticou a palavra, enquanto o outro apenas ouviu. Igreja, a oração nos liga a Deus. Foi através da oração que o povo foi liberto do Egito. Foi através da oração que Moisés contemplou a glória de Deus. Foi através da oração que milhares de israelitas foram salvos quando pecaram. Foi através da oração que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Foi através da oração que Ele resistiu tudo. Sem oração, sem vida. Sem oração, sem vida. Mas muitas vezes é mais fácil colocar inúmeras dificuldades do que resistir. A palavra fala, é melhor que caminhem dois, porque se um cair, o outro ajuda. Mas existe algo humano e maligno chamado orgulho que nos impede de pedir ajuda. E então Satanás encontra um alvo fácil. Igreja, não existe meio termo para isso. Ou servimos a Deus ou a Satanás. Ou estamos sob a autoridade de Deus ou sob a autoridade de Satanás. Ah, pastor, mas o ímpio está prosperando. Eu estou passando dificuldades financeiras.
Porque o ímpio pode sair, passear, e eu, servo de Deus, não posso. Jamais se esqueça que a vida não acaba aqui. Como declara o apóstolo Paulo, essas leves e momentâneas aflições. E Paulo tinha autoridade para falar sobre isso. O amor que tudo suporta. O cara passou fome, foi apedrejado, ameaçado de morte, agredido. No final da sua vida, estava numa cela, sozinho, ele foi abandonado, ele foi traído. E ao final, foi decapitado. Mas não abriu mão de Jesus Cristo. Porque orava, meditava na palavra, obedecia a Deus. E nós, igreja, os dias têm passado, a cada dia que passa, o fim se aproxima, a iniquidade aumenta, grande parte da igreja se corrompe, e são poucos os que resistem à sã doutrina, que vivem a sã doutrina. Creia na oração, creia na palavra. Não deixe Satanás minar a tua fé. Cara, você é filho de Deus, filha de Deus. O que um pai faz por um filho? Defende. Se o teu pai terreno nunca fez isso, não use isso como padrão. Mas o teu pai celestial, ele faz isso. Ah, pastor, mas um monte de cristão morre aí. Sim. Satanás muitas vezes toca no corpo, mas a alma, o que é eterno, isso Deus não permite tocar. Cada um neste lugar, cada um lá fora, tem uma alma que é eterna. E essa alma irá para um lugar, ou inferno, ou paraíso. O que vai determinar essa eternidade, o que temos feito hoje. O que temos feito hoje. O que temos feito.
o que temos feito. Deus tem planos de paz para cada um, mas Ele não nos obriga a vivê-los. E se desejarmos viver esses planos, devemos nos submeter à vontade dEle. E isso é uma escolha nossa. Qual que é a sua dificuldade? Você tem um Deus, um Pai, que pode te ajudar nisso. Qual que é a tua dor? Você tem um Pai que pode sarar isso. Você tem um Pai que pode fazer tudo por você. E se você permitir, tenha certeza que Ele fará. A repreensão é ruim? Depende. Se não fosse a repreensão, continuaríamos no caminho errado. Salomão declara em Provérbios: filho meu, ouve os conselhos do teu pai, ouve a instrução de tua mãe. E a palavra fala de Deus como nosso Pai. E algumas vezes como mãe também. Poderá uma mãe que acabou de ter um filho se esquecer dele? Mas eu não me esquecerei dos que são meus. Mas igreja, se não nos submetermos a Deus, se não permitirmos Ele fazer a vontade dEle, há um grande risco de vivermos na superficialidade e naquele grande dia ouvirmos: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Igreja, se apeguem à verdade, pratiquem a verdade, acreditem na oração, na palavra,
creiam e vivam. Espírito Santo, Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo, traz, meu Pai, amado Deus, perdoa-nos. Pai, perdoa-nos. Perdoa, Espírito Santo, a nossa negligência na oração, Pai. Perdoa a nossa negligência com relação à Tua palavra. Santo Espírito, perdoa a nossa desobediência, Pai. Ah, Santo Espírito, sonda o nosso coração, prova os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho errado e guia-nos por caminhos retos. Santo Espírito, queremos a Tua presença, Pai. Espírito Santo, a Tua presença. Ah, meu Pai, mais do que bênçãos, mais do que coisas passageiras, nós queremos a Tua presença, Pai. Santo Espírito, torna essa palavra viva em nossos corações. Torna ela viva no coração da Tua igreja. Espírito Santo, que haja, Pai, um posicionamento em cada um de nós. E Espírito Santo, que venhamos crer na Tua palavra, crer na oração, crer em Ti, meu Deus.
Ah, Espírito Santo, quantas vezes Satanás não nos rouba, quantas vezes não permitimos Satanás fazer isso. Mas Espírito Santo, nos arrependemos por isso, Pai. E pedimos ao Senhor, restitui, meu Deus. Restitui tudo aquilo que foi roubado. Restitui tudo aquilo que foi levado por Satanás. Espírito Santo, quebra, destrói fortalezas na mente, destrói fortalezas no coração. Espírito Santo, que algemas caem por terra, que correntes caiam por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Traz libertação nessa noite, Pai. Traz libertação sobre mentes. Traz libertação sobre corações. Traz libertação, meu Deus. Espírito Santo, que as mentiras do maligno caiam por terra. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, pertencemos a Ti. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Fomos comprados por um alto preço. Ah, Espírito Santo, faz-nos voltar ao início, Pai. Ao início. Espírito Santo, quando a igreja amava o Senhor mais do que tudo, quando a igreja não negociava com o pecado, não negociava com o mundo, não negociava com Satanás. Traz um novo tempo, Deus. Traz um novo tempo, meu Pai. Aviva-nos. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Santo Espírito. Pai querido, ajuda-nos nas nossas dificuldades. Ajuda-nos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Tiago fala que Elias, sendo homem como nós, orou e por 3 anos não caiu uma gota
de água sobre Israel. Não choveu. Tiago fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra fala que a pessoa que ouve essa oração, ela pode tudo. Absolutamente tudo. Somos um corpo e precisamos uns dos outros. Sem oração não há vida. Não há vida cristã. E sozinhos nós poderemos chegar a certo lugar? Sim, podemos. Mas acompanhados, juntos, podemos ir bem mais longe. Então nessa noite, quem desejar uma oração, eu peço que venha aqui na frente. Quero chamar os obreiros para orarem pela igreja. Amém.